A chuva batia contra as janelas panorâmicas da cobertura de luxo em Seul, não como uma melodia suave, mas como um ataque implacável, espelhando o caos silencioso que devastava o coração de Soeun. Ela estava parada no meio da sala de estar, um espaço vasto e moderno decorado com mármore frio e aço inoxidável, segurando uma pequena caixa de veludo azul nas mãos trêmulas. O relógio na parede marcava meia-noite. Era o 3º aniversário de casamento deles. E, como nos 2 anos anteriores, Min Ji-un não estava lá. Soeun, uma mulher de beleza delicada com seus cabelos castanhos claros caindo em ondas suaves sobre os ombros, olhou para a mesa de jantar posta para 2. As velas haviam queimado até o fim, deixando apenas poças de cera endurecidas sobre a toalha de linho importado. O jantar, que ela passara a tarde inteira preparando, os pratos favoritos dele, temperados com a esperança ingênua que ela teimava em manter viva, estava frio e intocado. O cheiro de comida estragada começava a se misturar com o perfume caro de orquídeas que decoravam o ambiente, criando uma atmosfera enjoativa de rejeição. O som da fechadura eletrônica apitando fez seu coração disparar, uma reação condicionada que ela odiava. A porta pesada se abriu e Min Ji-un entrou. Ele era a imagem da perfeição corporativa, alto, atlético, com seus cabelos castanhos escuros impecavelmente penteados para trás, embora agora mostrassem sinais de cansaço. Seu terno sob medida abraçava seus ombros largos, mas sua expressão era a mesma de sempre, gélida, distante, impenetrável. Ele exalava o cheiro de uísque e perfume feminino barato, não o dele e certamente não o dela. Você ainda está acordada? A voz dele era grave, desprovida de qualquer calor. Ele nem sequer olhou para a mesa de jantar. Ele passou por ela como se Soeun fosse parte da mobília, invisível e insignificante. Min Ji-un. A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Feliz aniversário. Ele parou no meio do caminho para o quarto, suas costas rígidas. Ele soltou uma risada curta e seca, um som que cortou o ar como vidro quebrado. Girando nos calcanhares, ele a encarou com olhos que um dia ela jurou ter visto brilharem com bondade na infância, mas que agora eram poços escuros de desprezo. Aniversário? Ele zombou, desabotoando o colarinho da camisa com impaciência. Você chama esse contrato forçado de celebração? Soeun, quantas vezes eu preciso repetir? Esse casamento é um negócio, uma fusão entre a empresa do seu pai e a minha. Não há nada para celebrar aqui. Soeun sentiu as lágrimas queimarem, mas ela as conteve. Ela estava acostumada com a crueldade dele, mas hoje doía mais. Hoje ela tinha algo para contar, algo que mudaria tudo, ou destruiria o pouco que restava. Eu sei que você nunca quis isso, ela disse, dando um passo à frente, a caixa de veludo apertada contra o peito. Mas eu pensei, depois de 3 anos, talvez pudéssemos tentar. Eu fiz o jantar. Min Ji-un olhou para a mesa com desgosto, depois voltou o olhar para ela. Tentar? Você acha que pode comprar meu afeto com comida caseira e submissão silenciosa? Você é patética, Soeun. Sabe onde eu estava? Estava com alguém que não me olha como se eu fosse o salvador da pátria. Alguém que não precisa do meu dinheiro para manter a família falida viva. As palavras o atingiram como bofetadas físicas. A família de Soeun realmente havia passado por dificuldades, e o dote desse casamento salvou a empresa de seu pai, mas ela nunca se casou pelo dinheiro. Ela se casou porque se lembrava dele, do garoto que a protegera debaixo de uma árvore florida durante uma tempestade há 20 anos. O garoto que lhe dera um anel de plástico e prometera que um dia construiria um castelo para ela. Ela abriu a boca para falar sobre o passado, para tentar, mais uma vez, fazê-lo lembrar, mas Min Ji-un a cortou antes que ela pudesse emitir um som. Eu quero o divórcio, Soeun. A frase pairou no ar, pesada e final. Meus advogados vão enviar os papéis amanhã. Eu vou te dar uma compensação generosa, o suficiente para você e seu pai viverem confortavelmente longe da minha vista. O mundo de Soeun parou. O som da chuva desapareceu. Tudo o que ela ouvia era o zumbido ensurdecedor de seu próprio coração se partindo. Não em 2, mas em milhares de fragmentos irreparáveis. Ela olhou para o homem à sua frente. O homem que ela amou em silêncio por 2 décadas, suportando sua frieza, suas traições emocionais, sua ausência. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz estranhamente calma. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu ele,
virando as costas e entrando no quarto, batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas vibrarem. Soeon ficou parada na escuridão da sala por um longo tempo. Então, lentamente, ela colocou a caixa de veludo sobre a mesa, ao lado do prato intocado dele. Dentro, não havia uma joia cara, mas um teste de gravidez positivo e uma velha bússola de brinquedo, gasta pelo tempo. Ela olhou para a porta fechada do quarto uma última vez. A esperança finalmente morrera. E com a morte da esperança, veio uma estranha e terrível liberdade. Ela não chorou enquanto ia para o quarto de hóspedes, onde dormia na maioria das noites. Ela não chorou enquanto puxava sua mala debaixo da cama. Ela se moveu com a precisão mecânica de alguém que já havia ensaiado aquela partida 1000 vezes em sua mente. Ela embalou apenas suas roupas simples, deixando para trás todas as joias, as bolsas de grife e os presentes frios que ele lhe dera para manter as aparências em eventos sociais. Ela deixou sua aliança de casamento, um diamante enorme e sem alma, em cima da mesa de cabeceira. Antes de sair, ela pegou um pedaço de papel e escreveu apenas 3 linhas. Colocou-o ao lado da caixa de veludo na mesa de jantar. Eram 3 da manhã quando Soeon saiu da cobertura. A chuva lá fora agora torrencial, engolindo sua figura frágil enquanto ela caminhava para a escuridão, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, o silêncio na cobertura era diferente. Não era o silêncio habitual de indiferença. Era um silêncio oco, gritante. Min-jun acordou com uma dor de cabeça latejante. Ele esperava encontrar o café pronto e Soeon lendo o jornal na cozinha, pronta para ser ignorada. Mas a cozinha estava vazia, fria. "Soeon?" Ele chamou, irritado. Nenhuma resposta. Ele verificou o quarto de hóspedes. Vazio. O armário estava aberto, cabides balançando sem roupas. Uma pontada de desconforto surgiu em seu estômago, mas ele a ignorou. Foi então que ele foi até a sala de jantar. A comida da noite anterior ainda estava lá, um monumento triste ao fracasso deles. Mas seus olhos foram atraídos para a pequena caixa de veludo azul e o bilhete ao lado dela. Ele se aproximou lentamente. Pegou o bilhete primeiro. A caligrafia dela era elegante e delicada. "Eu nunca quis o seu dinheiro, Min-jun. Eu só queria que você se lembrasse do garoto que me deu essa bússola e me disse que eu nunca estaria perdida enquanto a tivesse. Mas acho que quem se perdeu foi você. Adeus." As mãos de Min-jun tremeram. Bússola. Que loucura era aquela? Ele abriu a caixa de veludo. Lá dentro repousava uma bússola de brinquedo barata de plástico, com as iniciais M e J, arranhadas na base de forma desajeitada, como feita por uma criança. E ao lado dela, o teste de gravidez com 2 linhas cor-de-rosa. O ar foi sugado de seus pulmões. O tempo colapsou. De repente, ele não estava mais na cobertura de luxo. Ele tinha 10 anos. Estava chorando em um parque porque seus pais haviam esquecido de buscá-lo novamente. Uma menina pequena, com grandes olhos castanhos, se aproximou dele, oferecendo seu guarda-chuva e sentando-se ao lado dele em silêncio até a chuva passar. Ele havia dado a ela sua bússola favorita, a única coisa que ele realmente valorizava, prometendo que voltaria para buscá-la. "Soeon." O nome saiu de seus lábios, não com desprezo, mas com um horror absoluto. A menina do parque. A menina que ele amou inocentemente, antes que o mundo corporativo endurecesse seu coração. Ela estava ali o tempo todo, dormindo no quarto ao lado, amando-o e carregando o filho dele. "O que eu fiz?" Ele sussurrou, a voz falhando. A imagem dela na noite anterior, pálida e segurando essa caixa, voltou à sua mente. Ele a humilhou. Ele pediu o divórcio. Ele a expulsou. O pânico explodiu em seu peito como uma granada. Ele correu para o quarto, pegou o celular e ligou para ela. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Ele ligou para o secretário. "Encontre-a! Agora! Rastreie o celular, verifique os cartões de crédito, ligue para os hospitais." Ele gritava enquanto corria para o elevador, ainda de pijama, descalço, ignorando os olhares dos vizinhos no saguão. Ele entrou em seu carro esportivo e acelerou para a chuva que ainda caía, dirigindo sem rumo,
guiado apenas pelo desespero. Ele dirigiu até a casa do pai dela. O velho homem o atendeu com frieza, dizendo que não via a filha desde a semana passada e batendo a porta na cara dele. Ele dirigiu até os lugares que sabia que ela gostava, uma biblioteca antiga, um café discreto, mas ela não estava em lugar nenhum. Era como se ela tivesse evaporado. A cidade de Seul, com seus milhões de habitantes, parecia um labirinto vazio sem ela. As horas se transformaram em dias. Min-jun não foi trabalhar. A barba cresceu, os olhos ficaram fundos. Ele passava os dias sentado no quarto de hóspedes dela, segurando a bússola e o teste de gravidez, sentindo o cheiro dela no travesseiro desaparecer lentamente. A arrogância do CEO desaparecera, deixando apenas um homem quebrado, que percebeu tarde demais que tinha tudo e jogou fora. No quarto dia, o detetive particular que ele contratou ligou. Senhor, encontramos um registro. Ela comprou uma passagem de ônibus para a cidade costeira de Gangnung na manhã em que saiu. Mas, senhor, houve um acidente na rodovia naquele dia. O telefone escorregou da mão de Min-jun e caiu no tapete caro com um baque surdo. O mundo girou. Ele não esperou para ouvir o resto. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu como um louco em direção à costa, a 3 horas de distância. A cada quilômetro, ele rezava para qualquer divindade que existisse, prometendo tudo: sua fortuna, sua empresa, sua vida, em troca da segurança dela. Ele chegou ao hospital de Gangnung ao anoitecer. Correu para a recepção, gritando o nome dela. As enfermeiras tentaram acalmá-lo, mas ele era uma força da natureza descontrolada. Park So-eun, onde ela está? Senhor, por favor, acalme-se. A paciente do acidente de ônibus. O coração dele parou. Uma médica se aproximou, com o rosto grave. Você é o marido? Sim. Como ela está? O bebê? Ela teve ferimentos leves, senhor. Escoriações e choque. O bebê está bem, é um milagre. Mas ela está muito abalada emocionalmente. Ela disse que não queria ver ninguém. Min-jun desabou de joelhos no chão frio do hospital, soluçando abertamente na frente de estranhos. O alívio era tão intenso que doía fisicamente. Ele não era digno desse alívio. Ele sabia. Ele se levantou, trêmulo, e caminhou até o quarto indicado. A porta estava entreaberta. Ele a viu. Ela estava sentada na cama, olhando para a janela onde o mar cinzento batia nas rochas. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Havia um curativo em sua testa, e seus braços estavam enfaixados. Ele empurrou a porta suavemente. So-eun virou a cabeça. Quando viu que era ele, seus olhos não mostraram alegria, apenas um cansaço profundo e medo. Ela instintivamente colocou as mãos sobre o ventre, como se para proteger a criança dele. Vá embora, Min-jun, ela disse, a voz rouca. Você já conseguiu o que queria. Eu assinei os papéis antes de sair. Eles estão no correio. Min-jun entrou no quarto e, sem dizer uma palavra, caiu de joelhos ao lado da cama dela. O grande CEO, o homem que nunca se curvava diante de ninguém, enterrou o rosto no colchão, aos pés dela, e chorou. Não um choro elegante, mas soluços feios e dolorosos que sacudiam seu corpo inteiro. Me perdoe, ele engasgou entre as lágrimas. So-eun, por favor, me perdoe. Eu não sabia. Eu esqueci. Eu sou um monstro. Ele tirou a bússola do bolso e a colocou na mão dela. Eu estava perdido, So-eun. Eu estive perdido por 20 anos. Você tentou me guiar de volta e eu bati na sua mão. Mas agora eu tô com medo. Estou apavorado de viver um segundo sequer sem você. So-eun olhou para o homem quebrado a seus pés, depois para a bússola em sua mão. As lágrimas começaram a cair silenciosamente pelo seu rosto. Você disse que era apenas um negócio, ela sussurrou. Eu menti. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados fixos nos dela. Ele segurou a mão dela com uma delicadeza reverente, como se ela fosse feita de vidro. Eu menti para mim mesmo, porque era mais fácil ser frio do que admitir que eu precisava de você, que eu sempre precisei. Quando vi essa bússola, eu lembrei de tudo. Eu lembrei da promessa. Eu vou construir aquele castelo para você, So-eun. Não com dinheiro, mas com cada dia da minha vida, tentando merecer você e nosso filho. Ele beijou a palma da mão dela, depois os dedos, depois o pulso enfaixado. Não me deixe, por favor. Dê-me uma chance de ser o pai que essa criança merece,
e o marido que você deveria ter tido desde o começo. O silêncio no quarto era pesado, mas não mais frio. Era o silêncio de coisas quebradas começando a se juntar. Sowen olhou para ele, vendo pela primeira vez em anos o garoto do parque, vulnerável e sincero, despido de sua armadura de arrogância. Lentamente, hesitante, ela estendeu a mão livre e tocou o cabelo dele. O toque foi elétrico. Minjun fechou os olhos e inclinou o rosto contra a mão dela, respirando trêmulo, como um homem que acabara de ser salvo de um afogamento. Vai levar tempo, Minjun, ela disse suavemente. Eu não posso simplesmente esquecer. Eu sei, ele disse, olhando para ela com uma intensidade que queimava. Eu passarei o resto da minha vida compensando cada lágrima que fiz você chorar. Eu prometo. Meses depois, a primavera havia chegado a Seul. Naquela mesma cobertura, as janelas agora estavam abertas, deixando a brisa suave entrar. A decoração fria de mármore havia sido suavizada com mantas quentes, flores frescas e, num canto especial, um berço de madeira sendo montado. Minjun estava no chão, mangas da camisa dobradas, lutando com as instruções de montagem do berço, rindo de sua própria inaptidão. Sowen estava sentada na poltrona próxima, acariciando sua barriga proeminente, um sorriso sereno nos lábios enquanto observava o marido. Ele praguejou baixinho quando derrubou um parafuso, e ela riu. Ele olhou para ela, e o amor em seus olhos era tão palpável que quase tinha forma física. Ele se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou, beijando sua barriga e depois seus lábios. Eu te amo, ele disse, como fazia todos os dias, várias vezes ao dia, como se tentasse preencher o vácuo dos anos de silêncio. Eu sei, ela respondeu, passando os dedos pelos cabelos dele. Em cima da mesa de cabeceira, em uma caixa de vidro especial, repousava a velha bússola de plástico, apontando não para o norte, mas para o centro daquele lar, onde dois corações que um dia estiveram perdidos, finalmente haviam se encontrado.